A gente vai começar nervo por nervo essas gravações para facilitar inclusive a exportação e jogar na nuvem para os alunos terem acesso. A gente vai falar do primeiro nervo, nervo olfatório. O nervo, que a gente já disse, é uma projeção, né, do telencéfalo, em que ele se projeta e ele se molda numa forma bulboide, então a gente chama de bulbo olfatório, que repousa. Esse bulbo olfatório repousa sobre a lâmina crivoide, na fossa anterior, né, da base do crânio. Essa lâmina crivoide ou crivosa, ela apresenta diversos orifícios por onde passam os terminais receptivos, né, do bulbo olfatório, que eles vão se entremeando na mucosa da rinofaringe. E a partir disso, ao passo que a gente vai respirando, e existem substâncias odoríferas no ar, né, são percebidas e a gente consegue ter a percepção dessas nuances, né, dos odores, das fragrâncias que se encontram no ambiente. As perversões ou distúrbios do nervo, né, olfatório basicamente são a anosmia e hiposmia, a perda dele, que ocorre, por exemplo, em situações como o Covid, que é um vírus neurotrópico e pode causar danos a essas terminações, assim como diversos outros vírus, o próprio vírus da influenza, H1, os H1N1 e os seus correlatos, da mesma forma como algumas bactérias, né, outros micro-organismos poderiam e podem atingir e injuriar essas terminações, que ocorria muito, por exemplo, na difteria, que a gente não vê mais. A hiperosmia é a percepção aguçada, né, aumentada de alguns odores, algumas fragrâncias, em que isso, por exemplo, pode ocorrer na paciente que apresenta uma enxaqueca. Parosmia e fantosmia são basicamente sinônimos. É um entendimento muito parecido. Parosmia é quando você e fantosmia é quando você percebe um cheiro, uma fragrância que não existe no ambiente. A fantosmia é mais isso, né? A parosmia é quando você tem a perversão daquele sentido. Então, uma parosmia pode ser desagradável, como por exemplo, quando você come algo e você percebe um gosto deturpado, né? A gente fala que quando estou comendo algo, cai, mas isso daí não é uma sensação gustatória, mais ou menos. Grande parte da sensibilidade gustatória para essas nuances, né? Esses, vamos dizer assim, entre aspas, timbres de cada comida, né? O que a gente denota que é o gosto específico de algo, é porque a gente consegue contribuir com cheiro, até com um retrogosto, algo que repassa-se para a rinofaringe, e que você percebe que você está comendo um morango, comendo um feijão, tomando um café. Isso faz parte também de função, né, do nervo olfatório. O que ocorre? Em algumas situações, como por exemplo no próprio Covid, algumas pessoas comiam feijão e sentiam um gosto muito amargo, uma perversão. Essa alteração da sensibilidade gustatória, nesse sentido, é uma parosmia. Ou quando você vai sentir um cheiro de um perfume e percebe o cheiro de gasolina, isso é um tipo de parosmia. A fantosmia ocorre mais quando você sente um cheiro no ambiente quando não existe a fonte para aquele cheiro. Por exemplo, você está na sala de aula, no seu quarto, e está longe, por exemplo, de uma garagem ou de um posto de gasolina e você sente um cheiro, né, de gasolina. Você não tem um motivo para estar sentindo aquele cheiro. Isso é chamado uma fantosmia. Isso pode acontecer em alguns tumores intracranianos que pegam
a região temporal, por exemplo, ou algumas situações mais benignas, propriamente, algumas auras enxaquecoides, ou até auras, né, em crises em pacientes epilépticos podem surgir com fantosmia, ok? Mas existem coisas mais graves que levam à anosmia ou hiposmia do que um vírus, uma bactéria. Por exemplo, quando você tem um tumor, né, na fossa anterior ou nos arredores da fossa anterior, né, da base do crânio, você pode ter uma compressão desse nervo. Quando você tem um trauma crânioencefálico com uma explosão da lâmina crivoide, uma lesão de base de crânio, você pode ter a decepação desses terminais receptivos. Então você vai encontrar o paciente geralmente com anosmia e hiposmia nesses casos, né, de trauma de base de crânio, e você vai ter a percepção que esse paciente, além de escorrer sangue, um líquido claro, né, quase immiscível, que é o líquor que vai escorrer pela lâmina crivosa arrebentada. A gente passa pelo nervo óptico agora. A importância do nervo óptico principalmente recai não no nervo óptico em si ou a função da visão, que vocês já sabem que a gente tem a visão, mas no trajeto da imagem pelo nervo óptico que asma pelo trato óptico as radiações até o lobo occipital, o subcalcarino. Claro que se o paciente queixa-se de um problema visual, é muito bem feito, né, de boa conduta, sempre que possível a gente tentar realizar uma avaliação da retina, fazer um fundo de olho nesse paciente. Há algo tema, né, esse tema em particular da retinografia, da avaliação da retina, vai ser mais bem aprofundado com a equipe da oftalmologia. O que é importante para a gente tentar, né, entender com maior clareza como funciona a imagem que vemos do ambiente. Então, a imagem que ocorre no ambiente, na natureza, né? A gente fala que a imagem está no nosso campo visual, campo de visão que está no mundo, e ela é impressa na retina, onde ela passa a ser interpretada. Bem, mas para que isso aconteça, é importante que vocês entendam que o funcionamento disso fisiologicamente corresponde aquele velho experimento da, da caixa preta, né, que a gente fala na física, em que a gente tem uma imagem no mundo real, né, por exemplo, essa vela, e essa vela, a imagem dela vai passar por uma caixa totalmente fechada, em que apresenta apenas um orifício de entrada. E quando você pudesse ver a imagem projetada dessa vela, no anteparo posterior, né, de onde ela vai, a imagem vai se focar, você vai ver que ela vai estar invertida. O mesmo acontece com a retina. O que é superior esquerdo vira inferior direito, o que é superior direito vira inferior esquerdo, o que é inferior direito vira superior esquerdo, o que é inferior esquerdo vira superior direito. Então isso se reproduz aqui. E aí a gente na neurologia gosta de avaliar a perda visual, né? Um teste de confrontamento em que você vai tentar identificar qual é a perda no campo de visão desse paciente e inferir a partir dessa informação onde está, né, em toda a via óptica, né, desde o olho até o sulco carino, onde está a lesão. Para isso, para o melhor entendimento disso, eu quero que vocês lembrem dessa alegoria, no mito de Davi e Golias. Davi e Golias, Golias era um homem muito alto, extremamente forte, em que ele, particularmente,
tinha que enfrentar Davi que se propôs, né, enfrentar ele. Mas o que tem interessante em Golias? Qual a situação clínica, né? Quantidade nosológica em que permite que alguém aumente de forma extraordinariamente seu tamanho, né? O gigantismo. O gigantismo a gente sabe que ocorre por conta de um macroadenoma hipofisário secretor de GH em específico. E se vocês lembram, né, da anatomia, a hipófise ela fica na base do crânio e ela fica bem abaixo daquilo que a asma óptica, que essa junção, olha aqui a minha setinha, né? Essa junção das vias ópticas entre o lado esquerdo e o lado direito do olho, né? Aqui geralmente eles usam essa variação da topografia normal, geralmente aqui é direito, aqui é esquerdo, mas aqui eles estão usando esquerdo e aqui direito. De toda forma, aqui o quiasma veio da palavra x em grego, embaixo dele fica a hipófise, que nesse caso do Golias, né, da acromegalia, ela começa a crescer e começa a comprimir essa estrutura chamada quiasma óptica. E vamos entender o seguinte, eu vou usar a caneta aqui para facilitar nosso entendimento. Vamos entender essa imagem que a gente observa aqui à esquerda. Eu tenho o olho esquerdo e o olho direito. Você percebe que, como a gente falou no experimento da caixa preta, tudo que entra no olho entra invertido. Então, a gente tem um mundo aqui, ó, um mundo que a gente chama de campo de visão, um campo de visão do olho direito, campo de visão do olho esquerdo. Tudo que tiver, se eu fechar, eu vou fechar o olho esquerdo, ó, fechei o olho esquerdo, ou direito aqui no caso, desculpa. Só estou mantendo aberto o olho esquerdo. Nariz está aqui na frente, uma orelha para cá, outra orelha para cá. Se eu fecho esse olho direito e eu observo só o olho esquerdo, tudo que tiver, olha, metade, o campo, tudo que tiver no campo do mundo, né, no mundo, que tiver mais no campo nasal, olha, perto do nariz, ou seja, nessa parte da vista, vai incidir sobre a retina temporal do olho esquerdo. Tudo que tiver no campo, vou botar outra imagem aqui, então, ó, a imagem vem e se projeta aqui, ó, pum. E agora o que tiver no campo temporal, olha aqui, a orelha fica sobre a têmpora, né? Se tiver no campo temporal, vai entrar no olho, vai incidir na retina nasal. Então, campo de visão, fechando o olho direito, olhando para frente, tudo que tiver perto mais do nariz vai incidir sobre a retina temporal. O que estiver mais distante do nariz, mais próxima ao lado, né, da orelha, né, o campo temporal, vai incidir sobre a minha retina nasal. Entendendo isso, a gente vai entender o percurso agora da imagem em cada uma dessas localizações. Se a imagem vem e incide aqui, ela vai ser processada, percorre o nervo óptico e passa para o lado contralateral, o que asma nada mais é que uma comissura. Então essa imagem processada passa para o lado lateral, passa pelo trato óptico. O trato óptico no mesencéfalo ele vai se dividir e subir em radiações ópticas até chegar ao que? Aqui, o que a gente chama o subcalcarino no lobo occipital.
A gente tem as zonas, né? Zona 1 vai de 1 a 6 de processamento de imagem. O que tem no campo de visão nasal vai entrar no olho, vai ser processado pela retina temporal e vai descer ipsilateral à retina temporal. O que acontece aqui em Davi e Golias? Se cresceu e rechaçou o quiasma, todas as informações da retina nasal são perdidas. Tudo que incide na retina nasal do olho esquerdo, do olho direito, se perde. De forma, então, que o paciente perde o quê? O Golias perdeu o quê? Toda a imagem do campo temporal bilateralmente. Se a gente olha aqui, então o paciente tem, olha, vamos procurar aqui, ó, uma hemianopsia aqui, ó, bitemporal, ou uma hemianopsia heterônima, porque eu pego um lado esquerdo, um lado direito, afunilando a visão, de forma então que Davi, por conta dessa vista afunilada de Golias, conseguiu se afastar dele e ir para um ponto cego, né, da visão dele, e com a funda lançou a pedra atingindo a cabeça de Golias, levando ele ao chão, para depois decapitá-lo. Né? Tem que lembrar que Golias morreu decapitado, não foi por conta da pedrinha, mas a pedrinha ajudou. De toda forma, entendido isso, a gente vai ter que só processar a informação e inferir onde está o problema. Se um paciente, caminhando mais para baixo, aqui no trato óptico, nessa parte aqui que a gente chama de trato óptico, tem uma lesão do trato óptico, o trato óptico nele coalesce as informações da retina nasal contralateral e da retina temporal ipsilateral. Então, se a gente agora passa a avaliar o olho esquerdo somente, a gente percebe que ele vai perder a informação temporal desse lado. Quando a gente agora fecha o olho esquerdo e abre o direito, a gente vai perceber o quê? Que o paciente vai perder, olha, a informação da retina nasal desse olho, de forma que ele vai ter esse quadro daqui, ó, esse último quadro aqui, que é uma hemianopsia, M de metade, anopsia, perda da imagem, homônima à esquerda, porque é homônimo, diferente da heterônima. Aqui é esquerda, direita, aqui é esquerda e esquerda. Então, esse paciente vai perder muita informação do mundo à esquerda dele, né? Ou, quando a gente centraliza o olho para frente, muita informação que venha da esquerda, do campo de visão do mundo à esquerda, vai ser perdida. E as radiações, quando a lesão aqui, olha, mais fechada aqui em cima. Quando a lesão ocorre nas radiações e parte das radiações, não em todas as radiações, você tem a possibilidade de ter uma quadrantanopsia, que é a perda de um quadrantezinho. Por que um quadrantezinho? É porque a gente tem, olha, quando o trato óptico chega aqui mais ou menos acima do colícuo superior, no corpo geniculado, ele se dispersa em várias fibras, como fossem asas. E uma das palavras em latim para asas é radis, que também lembra um pouco a raiz da palavra raiz, né? Enfim, essa radiação, como se fossem asas ou raízes, elas saem daqui em pequenas fibras separadas e depois terminam aqui no cérebro. Quando você lesiona uma dessas raízes, né, ou asas, você perde a informação de parte da visão. E a gente chama isso de quadrantonopsia. Desse lado, então a gente tem uma quadrantonopsia superior esquerda. Se fosse mais baixa, uma quadrantonopsia inferior esquerda. E se eu lesionasse toda a radiação óptica inteira, seria o equivalente a uma lesão no trato óptico. Então, eu teria uma hemianopsia
homônima à esquerda. Agora, se eu tivesse um infarto, né, uma síndrome prévia ou um infarto do cérebro, do lobo occipital, há de convir que seria a mesma coisa que eu lesionasse todas as radiações ópticas, ou que se eu tivesse, por exemplo, uma lesão do trato óptico, seria equivalente. Isso levaria a uma hemenopsia homônima à esquerda. Vamos prosseguir? Isso é uma imagem computadorizada, né, que a gente faz do campo de visão de alguns pacientes. Então, eu posso olhar que esse paciente tem uma perda visual, né, do olho direito importante, em que eu vejo uma quadrantonopsia do olho, no olho direito. De forma que, então, esse paciente tem provavelmente alguma lesão muito pequena nas radiações ópticas. E a gente passa a falar, né? Agora a gente está tratando do reflexo fotomotor. Como todo reflexo, eu vou ter uma aferência e uma resposta. Então, tem algo sensível que vem pela aferência e eu tenho uma resposta que sai pela eferência. E a partir desse momento, você vai começar a entender o reflexo fotomotor, a lanterninha desses seriados médicos, né? Então eu tenho uma lanterna, essa lanterna vai jogar uma luz, essa luz vai cair sobre a retina, entra pelo nervo óptico, a gente está vendo aqui, e sai. E essa saída, e mais do que essa saída, essa integração que ocorre aqui, já é uma integração do mesencéfalo. Então a gente está fazendo uma avaliação de integração na altura do mesencéfalo. Se você lembra, a gente falou que o primeiro nervo e o segundo nervo são, em sua função, preeminentemente, partes de projeções do telencéfalo. O que eu estou vendo aqui? Por mais que a imagem esteja entrando pelo nervo óptico, a função do reflexo que se forma, o reflexo fotomotor, só existe por conta das integrações dessas informações a nível de mesencéfalo, que depois ela sai pelos nervos ciliados longos, ciliados curtos e inerva a musculatura intrínseca do olho, fazendo a contração pupilar, uma contração de defesa ao excesso de luz que pode lesionar a retina. Como funciona isso? A gente tem dois reflexos, o reflexo fotomotor direto, quando eu avalio um olho, e a resposta pupilar desse olho à luz, e ao mesmo tempo que eu avalio o reflexo fotomotor direto, a própria luz incidida em um olho só pode mudar o diâmetro da íris, o diâmetro pupilar, a contração da íris, no olho contralateral, que a gente chama de reflexo fotomotor indireto ou consensual. O que ocorre, basicamente? Bem, eu vou ter a luz entrando aqui, ela vai atingir a retina, agora não importa se retina nasal ou temporal, entender que ela vai entrar pelo nervo óptico, opa, quase que saiu tudo errado aqui, ó. Peraí. Ela vai entrar pelo nervo óptico, vai chegar a uma região do mesencéfalo aqui, que basicamente é perto do corpo geniculado lateral, entra nessa região chamada pré-teto, e o pré-teto, né, o pré-tectum, né, próximo ao colículo superior, vai transmitir para o mesmo lado, para esse núcleo parasimpático, que vai fazer, esse parasimpático vai fazer o que? A contração, né, a proteção da retina, e esse
núcleo chamado núcleo de Edinger-Westphal vai retribuir ativando uma via de saída pelos chamados nervos ciliados longos e curtos e que inerva a musculatura intrínseca do olho, causando a miose, né, com o estímulo luminoso. Ok? Então entra pelo nervo óptico e tem uma saída pelos esses nervos, né, ciliares, esses nervos pré e pós-ganglionários. O que é interessante saber que isso ocorre pelo mesencéfalo e que esses nervos, esses pequenos ramos, eles vêm colados num outro nervo que é o próximo nervo, é o oculomotor, que é o nervo que sai, que tem sua origem já aqui no mesencéfalo. E por que eu estou tratando disso agora? Bem, observe as seguintes situações. Se eu lesionar o olho, eu vou ter amaurose, perda desse olho. Se eu lesionar o nervo óptico, eu também vou ter uma perda de visão. Mas às vezes eu não consigo ver essa lesão do nervo óptico. Por exemplo, um paciente pode apresentar uma lesão desmielinizante do nervo óptico, classicamente na esclerose múltipla. Esse paciente vai perder a mielinização, se perde a mielinização, a propagação se perde e fica mais lenta da informação. Nessa situação, o que o paciente vai acontecer com o paciente? Pode ser que, se estimulado esse olho, a informação não chegue aqui no mesencéfalo e eu perca então um reflexo fotomotor direto. Então a informação chega, tem um bloqueio aqui, não chega ao pré-teto e o pré-teto não consegue informar o núcleo de Edinger-Westphal desse lado. Então eu tenho um reflexo fotomotor indireto perdido aqui. Da mesma forma, se o pré-teto não informa esse núcleo de Edinger-Westphal ipsilateral, não vai conseguir. Olha, observa que ele tem uma transmissão contralateral para o outro olho. De forma que, se estimulado esse olho, eu vou ter um bloqueio, não tenho reflexo fotomotor direto e nem reflexo fotomotor indireto no olho contralateral. Mas observe só, se eu estimular esse olho, eu vou ter a via dele íntegra, vou ter o pré-teto íntegro, eu vou ter o reflexo fotomotor dele direto presente. E o consensual vai estar presente também, porque minha lesão está no nervo óptico, não está nas fibras, né? Nos nervos ciliares longos e curtos. Então, se eu estimular o olho direito aqui nessa imagem, a imagem entra, chega aqui, vai para o pré-teto estimula esse núcleo de Edinger-Westphal, que sobe novamente fazendo a resposta de contração pupilar, e ao mesmo tempo o outro olho, lembre-se que ele também, olha, ele vai jogar para esse lado aqui. O outro olho vai receber essa informação pelo núcleo de Edinger-Westphal e vai responder com uma contração, de forma que no olho não lesionado eu tenho reflexo fotomotor direto e eu tenho reflexo consensual no olho lesionado aqui à esquerda. Então a partir disso a gente percebe que o paciente tem o quê? Uma lesão de um nervo óptico, não do mesencéfalo. E como seria uma lesão do mesencéfalo, que de maior importância? Vamos dizer que a gente tem uma lesão de metade, né, que ocorre em alguns casos, metade do mesencéfalo. Então eu tenho aqui uma lesão em toda essa área, em toda essa metade daqui, ó. Vou tentar. Então, eu tenho isso, uma lesão do meu mesencéfalo. Vamos botar isso aqui ainda como esquerdo, por mais que geralmente a gente veja como direito. Imagina que a lesão fosse aqui. A luz entra, chegou aqui, passou, pum, encontrou aqui uma destruição de metais do mesencéfalo. Eu vou ter resposta fotomotor desse olho direto? Não vou ter.
Vou ter do outro lado? Também não vou ter, porque a minha região do pré-teto, onde faz essa decussação para o outro lado, né, manda a informação também para o outro lado, está destruída. E aí aqui eu pulo do gato, eu estimulo o outro olho. O outro olho vem, entra no pretecto. O pretecto vai identificar o seguinte: esse olho vai responder, porque a nucleogênese versifal dele está preservado, mas o contralateral não vai responder. O contralateral, ele foi destruído. Então, é situação bem diferente. O paciente aqui, na primeira, tinha uma lesão no nervo óptico, tinha uma questão visual importante, uma perda da visão, reflexo fotomotor direto abolido, com o sensor desse olho abolido. Se eu estimulasse esse olho, esse estaria presente, e com o sensor desse estaria presente também. A segunda situação, com a lesão de metade do mesencéfalo, eu tenho um reflexo fotomotor indireto nesse, direto nesse negativo, indireto nesse negativo também, tal como o primeiro quadro, mas agora eu tenho reflexo fotomotor desse direto positivo e o indireto desse negativo, por conta da lesão do núcleo de Guervesfal. Então, se eu tiver uma lesão de todo o mesencéfalo, eu não vou ter pupila, eu posso jogar a luz nessa pupila quanto essa, que nenhuma das duas vão ser reativas. E a gente volta então a falar dos pressupostos que a gente disse sobre a avaliação de tronco cerebral. Se pega na escala de Glasgow nova, que fala das pupilas, se eu tenho um mesencéfalo destruído, então isso indica que uma pupila não vai reagir, a outra também não, e por isso então eu subtraio, né, da pontuação total, mostrando, opa, eu tenho agora um indício que esse tronco cerebral foi lesionado. Por isso que a gente adicionou a avaliação pupilar na escala de coma de Glasgow. Isso é uma anisocoria. A anisocoria é quando tem uma pupila dilatada em compensação em outra que está em um diâmetro normal. Pode ser uma dilatação ou pode ser também uma miose, uma contração. Ambos os casos, né, tanto a midrise quanto a miose, são consideradas basicamente anisocorias. Se esse paciente daqui, olha, um paciente que está em estado comatoso, observe um diâmetro de uma pupila média. Se você estimula essa pupila daqui, ela contrai bem, mas essa não contrai. Esta midriática, ó, midriática, então eu tenho um tônus simpático nela, ou seja, perdi o tônus parasimpático. E se eu estimulo essa daqui não contrai, ou seja, o reflexo consensual dessa está abolido. Se eu venho com a lanterna e jogo a imagem aqui, a luz aqui, essa não contrai, nem essa contrai. Então a gente pode inferir que essa paciente tem uma lesão no mesencéfalo à direita. A gente tem um vídeo aqui para exemplificar como se faz o reflexo fotomotor. Uma aluna se prontificou e que você observa que ela olha para frente, tem que ter uma luz não tão intensa. Observem os olhos dela, que são olhos castanhos, vocês vão conseguir perceber a dilatação. Sempre a gente vai chegar e surpreender a imagem. Olha, contraiu, ótimo, excelente contração. O pilar reflexo fotomotor presente dela. Como a gente vê o reflexo consensual, a gente vai fazer o seguinte: a gente bota um anteparo, a gente vai jogar a luz nesse olho esquerdo dela,
Banhe minha mão quando eu paro. Esteja com a mão limpa, não fedendo, para também, coitada da paciente. Jogo aqui e vejo a imagem. O reflexo aqui. Peraí, vou retornar para vocês verem de novo. Foquem no olho direito dela agora. Ó, observem. Joga a imagem, contraiu. Joga a imagem, contraiu. Ok? Perfeito. Vamos dar continuidade. Lembrar que você tem outras degenerações e distorções da imagem percebida, por exemplo, na retinite pigmentosa, na degeneração macular, em que você tem às vezes a perda, né, da visão central de um olho, nesse caso, por exemplo, do glaucoma, em que você tem a tunelização da visão, né, você tem uma perda da visão periférica bilateralmente, e quando você vê o paciente vê só um túnelzinho, como se estivesse dentro de um túnel. Como a gente faz essa avaliação, né, do campo temporal, nasal, a gente utiliza esse teste de confrontamento, em que você tem que estar a média distância do paciente e você, né, fazendo seu teste, você vai deixar, por exemplo, se o paciente está com o olho direito aberto, você vai deixar o seu olho esquerdo aberto, vai deixar a mão a meia posição dele de você e você vai afastando e mudando, né, os dedinhos da mão, perguntando: você está vendo a minha mão? Ela está se mexendo? Quantos dedos tem? Quanto mais você afasta a mão do centro, né, do campo nasal, você vai direcionando pelo campo temporal, mais você avalia o campo temporal desse paciente. Lembrando que ele incide na retina nasal. E deixa claro, o paciente tem que estar olhando para o seu olho. É quase um namorinho aqui. Você olha para o olho dele e ele olha para o seu olho. Não pode olhar para a sua mão, obviamente, porque senão, se ele focar na sua mão, você nunca vai ter um teste sendo realizado, porque ele vai ver sua mão o tempo inteiro. Então ele tem que focar o olho no seu olho e você vai avaliando o campo temporal dele. Da mesma forma, você vai fazer a avaliação do campo nasal e avaliar lesões altitudinais, superior e inferior, ok? E você, teoricamente, tem que ter seu campo íntegro, para que você saiba que o que ele não vê, você vê, para saber que, olha, ele realmente teve uma perda, né, do campo visual. Bem, agora a gente falou muito da musculatura intrínseca, né, que são os músculos que fazem contração pupilar. A gente vai tratar agora dos músculos extrínsecos da visão. which is done while you are asleep. This incision is done behind the ear, and it's a small incision, approximately 3 centimeters, which is just slightly over an inch. Trigeminal neuralgia is a debilitating and devastating, painful condition of the face. The best procedure to achieve long-term, lasting pain relief is a microvascular decompression.
There are two main benefits of endoscopy. One is that the surgery can be done in a minimally invasive fashion. You can see here the burr hole that I'm making. Most of the surgery is done essentially through this burr hole. I'll expand this burr hole just slightly to identify important venous anatomy. The second benefit of endoscopy you will appreciate later in this video. The dural opening is approximately 1 centimeter in diameter. 1 centimeter is less than half an inch. As I open the dura, you can see the cerebrospinal fluid, which is clear and looks just like water. As the dura is opened, you can start to see the cerebellum. The microvascular decompression operation is a time-honored technique popularized by my mentor, Dr. Peter Ginetta. I am now driving the endoscope into the brain. You are now seeing these spiderweb-like adhesions that suspend the brain. This is called the arachnoid. I am using standard microsurgical techniques with two hands to sharply cut the arachnoid so as to identify the relevant anatomy. The endoscopic view is excellent. It provides a panoramic view. The other advantage of the endoscope is that on some occasions I'll use angled scopes. I am now dissecting and opening the arachnoid over the 8th nerve, and you can just start to see the 5th nerve. By advancing the endoscope, I can more clearly see the offending vessel. The superior cerebellar artery here is to the right, and that is compressing the trigeminal nerve. The venous structure on the left, which is the vein, is still covered in arachnoid, and I generally leave that intact. I'm searching the superior side of the nerve to see if there is any other vascular compression. All I see is the continuation of the superior cerebellar artery. I have now isolated the superior cerebellar artery. This is the vessel that is rubbing on the trigeminal nerve. It's deforming it and thereby causing pain. This is the offending vessel and needs to be decompressed. I'm now bringing in the permanent implant, the shredded Teflon, that's going to be juxtaposed in between the trigeminal nerve and the superior cerebellar artery. This is going to help allow the nerve to heal and to help resolve the patient's pain. Once the Teflon is placed, I then close the dura. Here I put interrupted silk sutures, and you can see how this is done right here. After the dura is closed, I then reconstruct the skull using a titanium mesh implant to protect the skull and your brain. Patients usually spend 2 to 3 days in the hospital. This concludes the video demonstrating